Ele era apenas um jovem de 23 anos, vindo de uma pequena vila no Alentejo, em busca de trabalho para sustentar a mãe viúva. Mas no momento em que cruzou o portão de ferro forjado, sua vida virou de cabeça para baixo. O filho mais velho da família, Tomás, o viu da varanda e sentiu um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. Miguel arrumou suas poucas malas no quarto de empregados, no porão da casa. A senhora Oliveira, uma mulher de meia-idade com ar aristocrático, deu-lhe as instruções com um tom seco: limpar, cozinhar, servir e, acima de tudo, manter-se invisível. Não queremos dramas aqui, disse ela, sem imaginar o furacão que se aproximava. Tomás, por outro lado, observava tudo de longe, seu coração batendo acelerado. Ele era o herdeiro perfeito, 28 anos, estudante de Direito na Universidade de Lisboa, noivo de uma moça de boa família chamada Sofia. Mas algo em Miguel, seus olhos castanhos profundos, o jeito tímido de andar, despertava nele sentimentos que ele sempre reprimira. Naquela noite, durante o jantar, Miguel serviu a mesa com mãos trêmulas. A família conversava sobre política e negócios, ignorando completamente. Tomás, no entanto, não conseguia tirar os olhos dele. Quando Miguel derrubou acidentalmente um copo de vinho, o patriarca, Sr. Oliveira, explodiu em raiva. Idiota! Isso custa mais do que você ganha em um mês. Miguel pediu desculpas, curvando-se, mas Tomás interveio: pai, foi só um acidente. Deixe-o em paz. O olhar que trocaram naquele momento foi elétrico, carregado de algo indefinível. Os dias seguintes foram uma tortura para Tomás. Ele se via atraído pelo empregado, procurando desculpas para descer ao porão ou passar pela cozinha. Miguel, por sua vez, sentia-se confuso. Ele sempre soubera de sua orientação, mas em sua vila conservadora, isso era um segredo enterrado. Aqui, na capital, talvez houvesse espaço para sonhar, mas com o filho do patrão. Impossível. Uma noite, enquanto Miguel limpava o salão, Tomás apareceu. Você precisa de ajuda? Perguntou, pegando um pano. Miguel recusou, mas Tomás insistiu, e eles acabaram conversando sobre a vida no campo versus a cidade. Riram juntos, e pela primeira vez, Miguel sentiu-se visto, não como um serviçal, mas como uma pessoa. A tensão crescia. Sofia, a noiva de Tomás, visitava a casa frequentemente, e Miguel via os beijos forçados, as conversas vazias. Ele se perguntava por que Tomás parecia tão distante dela. Uma tarde, enquanto a família estava fora, Tomás encontrou Miguel no jardim. Por que você veio para Lisboa? Perguntou. Miguel contou sobre sua mãe doente, a falta de oportunidades. Tomás ouviu, tocado pela vulnerabilidade. Sem pensar, ele tocou o braço de Miguel, e o ar ficou pesado. Você é diferente, murmurou Tomás. Miguel recuou, medo nos olhos. Senhor, isso não é certo. Mas o inevitável aconteceu. Numa noite chuvosa, após uma discussão familiar sobre o casamento iminente de Tomás, ele desceu ao porão. Miguel estava lendo um livro velho. Eu não aguento mais fingir, disse Tomás, e antes que Miguel pudesse reagir, ele o beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de anos de repressão. Miguel correspondeu por um instante, mas depois empurrou Tomás. Isso vai nos destruir, sussurrou. Tomás, com lágrimas nos olhos, respondeu: talvez já estejamos destruídos. No dia seguinte, a casa estava em silêncio. Miguel evitou Tomás o máximo possível, mas o segredo pesava como uma âncora. Sr. Oliveira notou algo estranho no filho, mas atribuiu ao stress do casamento. Tomás, por dentro, lutava contra si mesmo. Ele amava sua família, respeitava as tradições, mas aquele beijo abrira uma porta que ele não conseguia fechar. Miguel, por sua vez, pensava em fugir, mas precisava do emprego. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava preconceitos profundos em famílias como os Oliveira. Uma semana depois, durante uma festa na mansão, o caos começou. Sofia chegou cedo e flagrou Tomás olhando para Miguel com um desejo evidente. Ela confrontou-o no quarto: o que é com você e aquele empregado? Tomás negou, mas Sofia não acreditou. Furiosa, ela contou à senhora Oliveira, que chamou Miguel para uma conversa. Você está aqui para trabalhar, não para seduzir meu filho, acusou. Miguel, chocado, defendeu-se:
Eu não fiz nada, senhora. Mas as sementes da dúvida estavam plantadas. Tomás, ao saber, explodiu com Sofia. Você não entende nada. Eles brigaram feio, e Sofia foi embora chorando. A família se reuniu, e o Sr. Oliveira exigiu explicações. Tomás, pressionado, confessou parte da verdade: eu sinto algo por ele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sr. Oliveira chorou, o pai gritou sobre vergonha e tradição. Miguel, escondido na cozinha, ouviu tudo, sentindo-se culpado por uma atração que não pedira. Aquela noite, Tomás procurou Miguel novamente. Eu não posso casar com Sofia. Não depois disso. Miguel, com o coração apertado, respondeu: você tem tudo a perder. Eu sou só o empregado. Mas Tomás insistiu: você é mais do que isso para mim. Eles conversaram até o amanhecer, compartilhando medos e sonhos. Pela primeira vez, Tomás admitiu sua orientação, reprimida por anos de expectativas familiares. Miguel contou sobre sua vida solitária, os olhares julgadores na vila. O conflito interno de Tomás intensificava. Ele via o pai, um homem conservador, orgulhoso de sua linhagem. A mãe, devota católica, que sonhava com netos. E Sofia, inocente vítima de sua mentira. Mas com Miguel, ele se sentia vivo. Decidiu confrontar a família novamente, mas o pai o cortou: se você escolher isso, perde tudo, herança, nome, tudo. Tomás hesitou: o preço alto demais. Miguel, vendo o sofrimento, pensou em partir. Mas uma carta da mãe chegou, pedindo dinheiro para remédios. Ele precisava ficar. A tensão na casa era palpável, com olhares frios e silêncios pesados. Tomás começou a evitar eventos sociais, isolando-se. Sofia voltou, tentando reconquistá-lo, mas ele a rejeitou gentilmente. Não é você, sou eu, disse, clássico, mas verdadeiro. Numa virada, Sr. Oliveira descobriu uma carta de Tomás para Miguel, escondida. Furiosa, ela demitiu Miguel na hora. Saia daqui antes que eu chame a polícia. Miguel, devastado, arrumou suas coisas. Tomás implorou à mãe: por favor, não faça isso. Mas ela foi implacável. Ao partir, Miguel olhou para Tomás uma última vez: foi um erro. Tomás, destruído, viu sua vida ruir. Miguel saiu da mansão com o coração em pedaços, carregando apenas uma mochila. Lisboa parecia maior e mais hostil agora. Ele encontrou um quarto barato num bairro pobre, e começou a procurar emprego. Mas o beijo com Tomás ecoava em sua mente, um misto de doçura e amargura. Por que eu correspondi? Questionava-se, deitado no colchão duro. Tomás, na mansão, enfrentava o inferno familiar. O pai mal falava com ele, a mãe rezava novenas pela cura do filho. Sofia, magoada, espalhava rumores entre amigos comuns. Ele me trocou por um empregado, dizia, e as fofocas corriam como fogo. Tomás se trancava no quarto, revivendo o momento do beijo. Ele sabia que era gay, mas admitir publicamente. Em uma sociedade onde, apesar das leis progressistas, o preconceito ainda reinava em círculos conservadores. Dias depois, Tomás decidiu agir. Ele procurou Miguel pelo bairro, usando contatos. Encontrou-o num café, servindo mesas. Preciso falar com você, disse. Miguel relutou, mas cedeu. Sentados num banco no Parque Eduardo VII, Tomás confessou: eu terminei com Sofia. Não posso viver uma mentira. Miguel, surpreso, respondeu: e sua família? Tomás suspirou: eles me deserdaram temporariamente. Mas eu escolhi você. Eles reataram o contato, secretamente. Encontros em cafés escondidos, passeios noturnos pelo Tejo. Miguel contava sobre sua infância pobre, o pai alcoólatra que abandonara a família. Tomás falava de pressão acadêmica, expectativas sufocantes. O amor crescia, mas com ele, os riscos. Um amigo de Tomás os viu juntos e contou ao pai. Sr. Oliveira confrontou o filho: você está destruindo nossa reputação. Tomás rebateu: e a minha felicidade? Miguel enfrentava seu próprio dilema. Sua mãe ligou, perguntando por que o salário atrasara. Ele mentiu, dizendo que tudo estava bem.
Mas internamente, debatia, valerá a pena. Ele via Tomás lutando, mas também o luxo que ele perdia. Eu sou de outra classe, pensava. Uma noite, durante um jantar improvisado no quarto de Miguel, eles discutiram. Sua família nunca me aceitará, disse Miguel. Tomás prometeu, eu vou lutar por nós. Mas a sociedade interveio. Rumores chegaram à Universidade de Tomás, e ele sofreu bullying sutil de colegas. O herdeiro gay, cochichavam. Ele perdeu amigos, isolou-se mais. Sr. Oliveira, em desespero, procurou um terapeuta para conversar com Tomás. Isso é uma fase, insistia. Tomás recusou, mas o conflito corroía. Ele começou a duvidar, e se fosse mesmo uma fase? Miguel, trabalhando dobrado, enviava dinheiro para a mãe. Mas uma carta dela chegou: venha para casa, filho. Aqui é seguro. Ele considerou, mas o amor por Tomás o prendia. No encontro, Tomás apareceu abatido. Meu pai me deu um ultimato: volta ao normal ou saia de casa. Miguel, com lágrimas, sugeriu: talvez devamos parar. Mas Tomás o beijou novamente, reafirmando seu compromisso. A tensão escalou quando Sofia, vingativa, postou nas redes sociais sobre o escândalo. Amigos da família comentavam, e os Oliveira se tornaram alvo de fofocas. Sr. Oliveira sofreu um colapso nervoso, culpando Miguel. Ela ligou para ele: você destruiu minha família. Miguel, chocado, desligou. Tomás, ao saber, confrontou a mãe: você está errada. O amor não destrói. Eles decidiram morar juntos. Tomás saiu de casa, levando pouco. Alugaram um apartamento pequeno em Alfama. A vida era dura, Tomás procurava emprego, Miguel continuava servindo. Mas a intimidade os fortalecia. Conversas profundas sobre identidade, sociedade portuguesa moderna versus tradições. Tomás lia sobre direitos LGBT, participava de grupos online. Miguel, mais reservado, temia o julgamento. Porém, o pai de Tomás não desistia. Ele cortou o apoio financeiro à universidade, forçando Tomás a trancar o curso. Você escolheu isso, disse. Tomás, furioso, trabalhou como garçom, humilhado. Miguel o apoiava: nós vamos superar. Mas internamente, Tomás questionava o preço. Amigos o abandonavam, a família o ignorava. Uma reviravolta, a mãe de Miguel adoeceu gravemente. Ele precisou viajar para o Alentejo. Tomás quis ir, mas Miguel recusou: minha vila é conservadora. Seria perigoso. Sozinho, Tomás refletiu sobre suas escolhas. Ele via Miguel sofrendo por ele, e duvidava. E se eu estraguei tudo? Miguel, na vila, cuidava da mãe. Vizinhos perguntavam sobre sua vida em Lisboa. Ele mentia, mas um primo desconfiado investigou e descobriu sobre Tomás. Você é um desses, acusou. Miguel negou, mas o medo cresceu. A mãe, fraca, sussurrou: seja feliz, filho. Ele chorou, dividido entre amor e dever. Ao voltar, encontrou Tomás mudado. Eu conversei com meu pai, disse Tomás. Ele ofereceu paz se eu voltar. Miguel, magoado, perguntou: e nós? Tomás hesitou: eu te amo, mas o preço é alto. A discussão foi intensa, com acusações de traição. Miguel gritou: você sempre pode voltar ao privilégio. Eu não. Eles se separaram temporariamente. Miguel ficou no apartamento, Tomás com um amigo. A dor era imensa. Tomás via o erro em ceder à pressão. Miguel questionava se o amor valia o sofrimento. A separação durou semanas, um vazio que consumia ambos. Miguel mergulhava no trabalho, servindo em um restaurante lotado no bairro Alto. Cada noite, ele voltava para o apartamento vazio, revivendo memórias de Tomás. Porque eu me apaixonei pelo filho do patrão, lamentava. A sociedade ao redor parecia indiferente, mas ele sentia os olhares julgadores em casais gays nas ruas. Tomás, hospedado com um amigo liberal, lutava contra a depressão. Ele ignorava as chamadas da família, mas o pai enviou uma mensagem: volte, e esquecemos tudo. Tentador, mas ele pensava em Miguel. Numa noite,
Ele foi a um bar gay em Lisboa, pela primeira vez. Lá, conversou com outros homens, ouvindo histórias de aceitação e rejeição. Você precisa escolher sua verdade, disse um. Tomás saiu fortalecido, decidindo reconquistar Miguel. Ele apareceu no restaurante de Miguel. Eu errei. Não posso viver sem você. Miguel, relutante, marcou um encontro. No mirador da Senhora do Monte, com vista para a cidade, eles conversaram. Tomás admitiu: a pressão familiar me quebrou, mas eu vejo agora que o amor é mais forte. Miguel, comovido, perdoou, mas alertou: não podemos voltar atrás. Eles reataram, mais fortes. Tomás procurou emprego em uma ONG de direitos LGBT, usando sua formação em direito. Miguel o apoiava, e juntos, enfrentavam desafios. Mas a família Oliveira não desistia. Senhora Oliveira, recuperada, visitou Tomás. Seu pai está doente. Volte para casa. Tomás recusou: não sei, Miguel. Ela chorou: isso é contra Deus. O conflito moral pesava. Tomás, criado católico, questionava sua fé. Deus ama a todos? Não, debatia com Miguel. Miguel, menos religioso, respondia: a sociedade usa Deus para julgar. Eles liam livros sobre identidade queer, fortalecendo-se. Uma traição veio de Sofia. Ela, ainda magoada, contatou a mãe de Miguel, contando tudo. A mãe, chocada, ligou: volte para casa, isso é pecado. Miguel, devastado, viajou novamente. Na vila, confrontou a mãe: eu amo um homem, e isso não muda quem sou. Ela, entre lágrimas, admitiu: tenho medo por você. Miguel explicou, e aos poucos, ela aceitou. De volta, encontrou Tomás em crise. O pai sofrera um infarto, culpa do stress. Tomás visitou o hospital: pai, eu sou gay, e amo Miguel. O senhor Oliveira, fraco, murmurou: você me matou. Tomás saiu destruído, questionando se sua escolha causara isso. Miguel o consolou: não é sua culpa. Mas o peso era imenso. Tomás considerou romper novamente, para salvar a família. Talvez eu deva sacrificar. Miguel rebateu: e nosso amor? A discussão revelou mal-tan profundas. Tomás via o amor como luxo, Miguel como necessidade. A sociedade interveio novamente. No trabalho de Tomás, colegas conservadores o discriminavam. Não queremos isso aqui, diziam. Ele lutou, mas perdeu o emprego. Desesperado, pediu ajuda ao pai, que condicionou: deixe esse empregado. Tomás recusou, mas a pobreza batia à porta. Miguel, vendo o sofrimento, sugeriu: talvez eu volte para a vila. Tomás implorou: não me abandone. Eles perseveraram, Tomás achando freelances, Miguel promovido. Mas o stress causava brigas, sobre dinheiro, família, futuro. Uma reviravolta: Sr. Oliveira, após rezar, decidiu conhecer Miguel. Num café, ela disse: eu via você como ameaça, mas veja o que fez ao meu filho, ele é feliz. Miguel, surpreso, contou sua história. Ela chorou: talvez eu esteja errada. Tomás, ao saber, viu esperança. Mas o pai permanecia inflexível. No hospital, Tomás confrontou: aceite-me ou perca-me. O pai, pensando na morte, cedeu um pouco: venha para casa, sozinho. Tomás recusou. O clímax se aproximava. Sofia, arrependida, pediu desculpas. Eu fui egoísta. Tomás perdoou, mas o dano estava feito. Miguel e Tomás planejavam o futuro, talvez casar, adotar. Mas realidades batiam: preconceito no trabalho, família dividida. Miguel recebeu notícia: sua mãe melhorara, e aceitava Tomás. Traga-o aqui. Animados, planejaram a viagem. Mas no caminho, um acidente de carro, causado por distração de Tomás, pensando na família. O acidente foi grave, mas milagrosamente, ambos sobreviveram com ferimentos leves. No hospital, Tomás refletia: quase perdemos tudo. Miguel, ao lado, sussurrou: isso nos uniu mais. Mas o evento abalou, fazendo-os questionar escolhas.
A família de Tomás soube e veio. Sr. Oliveira abraçou o filho, graças a Deus. O pai, ainda no leito, viu Miguel e franziu a testa. Ele salvou minha vida, disse Tomás. O pai murmurou, talvez eu deva agradecer. Recuperados, voltaram ao apartamento. O acidente trouxe clareza, vida é curta para mentiras. Tomás escreveu uma carta ao pai, aceite-nos ou adeus. O pai respondeu, convidando para jantar. Nervosos, foram. A mesa era tensa. Sr. Oliveira perguntou a Miguel, o que você quer do meu filho? Miguel respondeu, apenas amá-lo. O pai suspirou, em minha época, isso era impensável. A conversa evoluiu para debate sobre sociedade. Sr. Oliveira defendeu, Portugal mudou, com casamentos gays. O pai rebateu, mas nossa família. Tomás interveio, família é amor, não tradição. Aos poucos, o pai amoleceu, vendo a felicidade do filho. Mas nem tudo era rosa. Vizinhos na vila de Miguel fofocavam ao saberem. Quando visitaram a mãe, olhares hostis os seguiam. Um primo confrontou, vocês envergonham a família. Miguel defendeu, amor não envergonha. A mãe apoiou, fortalecendo-os. Tomás retomou os estudos, com a ajuda relutante do pai. Miguel abriu um pequeno negócio de catering, usando habilidades. O amor florescia, mas cicatrizes permaneciam, traições passadas, danos emocionais. Uma nova ameaça, um ex-amigo de Tomás espalhou fotos antigas nas redes, com legendas homofóbicas. Tomás sofreu assédio online. Miguel o apoiou, ignora-os. Mas Tomás questionou, vale a pena? Eles participaram de uma marcha LGBT em Lisboa, sentindo comunidade. O conflito interno de Miguel surgia, ele se sentia inferior pela classe social. Você merece mais, dizia. Tomás respondia, você é tudo. Mas dúvidas persistiam. Sr. Oliveira se tornou aliada, convidando Miguel para festas familiares. O pai, aos poucos, aceitava. Num jantar, ele tostou, a família, como ela é. Lágrimas rolaram. Mas Sofia reapareceu, casada agora, mas com ressentimento. Ela encontrou Miguel sozinho, você roubou minha vida. Miguel rebateu, Tomás escolheu. Ela foi embora, mas plantou sementes de dúvida. Tomás e Miguel discutiram casamento. Vamos oficializar, propôs Tomás. Miguel hesitou, e se sua família rejeitar? Tomás insistiu, eles estão mudando. O planejamento trouxe alegria, mas pressão. Família de Miguel viajou para Lisboa. A mãe abraçou Tomás, bem-vindo. Mas o pai de Tomás condicionou presença, sem alarde. No dia do casamento civil, tensão. Amigos, família mista. O pai de Tomás apareceu, surpreendendo. Eu vim pelo meu filho. A cerimônia foi emotiva, votos sinceros. Pós-casamento, lua de mel no Algarve. Lá, refletiram sobre o caminho, traições, danos, despertares. Pagamos caro, disse Miguel. Tomás concordou, mas valeu. De volta, desafios continuavam, discriminação no trabalho, sociedade. Mas unidos, enfrentavam. Uma virada, o pai de Tomás morreu meses depois. No testamento, deixou herança a Tomás, com nota, seja feliz. Tomás chorou, vendo aceitação tardia. Miguel e Tomás fundaram uma fundação para jovens LGBT, ajudando outros. Sua história inspirava. Mas dúvidas morais permaneciam, foi certo desafiar tudo. Com a herança, Tomás e Miguel mudaram para uma casa maior em Sintra, cercados por natureza. A vida estabilizava, mas memórias de conflitos assombravam. Tomás sonhava com o pai, questionando escolhas. Eu causei sua morte, confidenciava a Miguel. Miguel, agora gerenciando o catering com sucesso, lidava com seu trauma, rejeição inicial, classe social. Ele participava de terapias, incentivando Tomás a fazer o mesmo. Precisamos curar, dizia. Sr. Oliveira morava perto, reconciliada. Ela ajudava na fundação, voluntariando. Eu errei tanto, admitia. Miguel a perdoava, todos erramos.
Sociedade portuguesa evoluía, mas preconceitos persistiam. Num evento da Fundação, um debatedor atacou: vocês promovem imoralidade. Tomás rebateu: promovemos amor. Aplausos seguiram, mas ameaças anônimas chegavam. Uma traição inesperada: um funcionário da Fundação, conservador disfarçado, vazou informações pessoais. Miguel sofreu assédio. Por quê? Questionava. Tomás investigou, demitindo-o. Mas o dano emocional era profundo. Eles consideraram adotar. Uma família nossa, sonhava Tomás. Miguel concordava, mas temia: e se a criança sofrer preconceito? Processos começaram, burocracia lenta. Durante espera, Miguel recebeu notícia: sua mãe falecera pacificamente. No funeral, vi-la ainda julgadora, mas ele ergueu a cabeça: ela me aceitou. Tomás apoiou, mas internamente lutava com culpa pela herança. É sujo, veio da dor. Miguel respondia: use para o bem. A fundação crescia, ajudando jovens expulsos de casa. Histórias ecoavam as deles: amor proibido, famílias divididas. Tomás e Miguel aconselhavam, compartilhando lições. Uma crise: Tomás encontrou um ex-namorado secreto do passado, antes de Miguel. Ele confidenciou, mas Miguel sentiu ciúmes. Você escondeu. Discussão intensa, confiança abalada. Eles se separaram brevemente novamente. Miguel viajou para o Alentejo, refletindo. Vale o risco constante. Tomás, sozinho, via erros passados. Reconciliaram num encontro emotivo. Eu te escolho todos os dias, disse Tomás. Miguel perdoou: eu também. A adoção aprovada: um menino de 10 anos, órfão. Chamaram-no de Pedro. A criança trouxe alegria, mas desafios: explicar orientação aos professores, lidar com bullying. Pedro perguntou: por que 2 pais? Eles explicaram com amor. Mas uma escola conservadora recusou matrícula. Tomás lutou legalmente, vencendo. Vida familiar, jantares, viagens. Mas sociedade testava, num parque, olhares hostis. Pedro chorou: eles nos odeiam. Miguel consolou: não todos. Tomás publicou um livro sobre sua jornada, Amor Proibido em Lisboa. Sucesso, mas críticas, traição à tradição. Ele debatia em TV, defendendo direitos. Miguel, orgulhoso, mas cansado: quando acaba a luta? Tomás respondia: nunca, mas juntos. Uma reviravolta final: Sofia reapareceu, divorciada, pedindo ajuda na fundação. Eu mudei. Eles aceitaram, fechando ciclo. Anos passaram, Pedro crescia forte. Tomás e Miguel, grisalhos, olhavam para trás: danos, despertares. Pedro, agora adolescente, questionava suas origens. Por que vocês lutaram tanto? Perguntava. Tomás e Miguel contavam a história, sem poupar dores: o beijo inicial, rejeições, acidente, aceitações tardias. A fundação era referência em Portugal, influenciando políticas. Tomás discursava em parlamentos: amor não tem gênero. Miguel gerenciava operações, ajudando famílias a reconciliar. Mas saúde de Tomás declinava, estresse acumulado causava problemas cardíacos, e quando o pai? Miguel cuidava: você pagou caro demais. Tomás sorria: por nós, valeu. Numa noite, conversando com Pedro: filho, a sociedade muda devagar. Nós pavimentamos o caminho. Pedro, inspirado, tornava-se ativista. Sr. Oliveira, idosa, vivia com eles, reconciliada plenamente. Eu estava cega, dizia. Reflexões finais: eles ponderavam escolhas. Foi certo desafiar tudo? Miguel perguntava. Tomás respondia: sim, pois vivemos autênticos. A história deles inspirava muitos, mas questionava: em nome do amor, quantos danos são aceitáveis? E você, leitor, acha que o amor justifica todas as traições e dores causadas?